Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje gostaria de trazer um texto muito mal utilizado, principalmente pelos pregadores da teologia da prosperidade. Eu já falei em muitos outros vídeos que nós pregamos não o evangelho triunfalista, o evangelho baseado somente em bens materiais, em saúde perfeita e por aí afora. Nós pregamos o evangelho triunfante e libertador de vidas. Esse texto que eu vou falar agora é um texto muito utilizado de forma equivocada. Quantas vezes você que já viveu em ambiente da igreja, aí com campanhas ou até com grito de guerra, dizer assim: todo aquele lugar que pisar a planta do seu pé será vosso, será seu. E aí nós dizemos: não, Deus nos chamou para conquistar. Todo lugar que pisar a planta do nosso pé será nosso. Eu costumo dizer que praticamente todos os erros bíblicos seriam sanados se nós aprendêssemos a ler o contexto e o pós-texto. Se nós aprendêssemos a ler o capítulo inteiro, ou até um pouquinho antes dele, para entendermos do que o texto fala. Esse texto, embora fale lá em Deuteronômio, que Deuteronômio é uma repetição dos outros livros da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, está em Josué, no capítulo 1, quando Moisés morre e agora Josué assume a liderança do povo. E o que diz para Josué? Eu estou com a Bíblia aqui, Deus chega e diz, Josué capítulo 1 e o verso 2. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se, Josué, passe o Jordão, você e todo este povo, que eu vou dar aos filhos de Israel esta terra. Aí, ó, o verso 3. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. A primeira coisa que nós temos que entender isso, que aqui não é uma promessa universal. É uma promessa que foi dada a um povo específico. A terra prometida, que Deus havia prometido desde Moisés, mas agora Moisés estava morto, prometida agora através do servo Josué. Então, esta não é uma promessa universal. E agora vem a principal parte, que é nós não lermos o contexto e o pós-texto. Quando Deus diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, está no verso 3, mas olha o que diz no verso 4. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ou seja, Deus estava dando para o povo um grande pedaço de terra, mas com limites. Era um lugar limitado. Então, esta promessa não é algo universal. Esta promessa foi dada a um povo específico, uma terra que tinha limites. E sabe o que é mais triste nisso? Em primeiro lugar, nós não podemos usar esse texto como conquista. Deus nos chamou para conquistar e onde colocarmos a planta do vosso pé será vosso. Não, nós devemos tomar cuidado com essa má interpretação. Porque essa foi dada uma promessa a Josué e ao povo de uma terra com limites. Agora, uma meditação que eu queria fazer é que nós podemos transformar as bênçãos de Deus em maldição. Porque o povo entrou na terra prometida e, estando na terra prometida, começou a se contaminar pelos erros e pelos pecados e a esquecer-se de Deus. Tanto que quando nós vamos lá em Jeremias, no capítulo 2, parece, quando vem a profecia através do profeta Jeremias, parece até um Deus que chora. Porque ele fala assim, ó, depois você lê Jeremias capítulo 2, é muito triste, Deus falando ao povo assim, ó, eu tenho saudade
de quando vocês caminhavam no deserto. Porque quando o povo caminhava no deserto, Deus ia com eles de dia numa coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo, uma representação. E aí ele diz, porque lá vocês dependiam de mim. Era como uma noiva caminhando com o seu noivo. Agora, eu dei uma terra a vocês. E no momento que vocês conquistaram essa terra, vocês começaram a se contaminar com coisas e esquecer-se de quem deu a bênção para vocês. Deus não está querendo dizer aqui, bom, ele nos deu essa terra, então não, vamos voltar para o deserto. Não é isso. O que Deus estava dizendo é o seguinte, seria ideal se vocês estivessem nessa terra, mas com o mesmo coração de quando passaram boa parte do deserto, sabendo que eu sou o sustentador de vocês e que vocês dependem de mim. Cuidado, meu amigo e minha amiga. Muitas das bênçãos que Deus nos dá, nós acabamos transformando em maldição para as nossas vidas e nos esquecendo do próprio Senhor. Quantas pessoas pedem por bênção e quando recebem tal bênção, se desviam do caminho do Senhor? O evangelho triunfalista tem formado uma geração de fracassados, porque atribui promessas a textos bíblicos que não são promessas. E aí, como não são promessas, pode como não pode acontecer na minha vida. E não acontecendo, eu acabo me frustrando e colocando tudo na conta de quem? Na conta do próprio Deus. Então cuidemos. Até porque, irmãos, Deus não é um banco onde eu chego simplesmente para pedir, não é um supermercado onde eu vou e digo, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. O problema é que na nossa atualidade, muitos locais têm adorado a Deus não por aquilo que Ele é. Um Deus que enviou seu Filho Jesus a morrer pelos nossos pecados e todo aquele que confessar com a sua boca que Ele veio a esta terra, morreu pelos nossos pecados e que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós teremos assim uma eternidade com Ele. Nós temos adorado a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Se eu recebo aquilo que eu quero de Deus, e geralmente as bênçãos que eu peço são somente bênçãos materiais, aí Deus é legal. Agora, no momento em que eu não recebo, até porque Deus conhece lá na frente, e muitas coisas eu não recebo, porque exatamente para me livrar de coisas que vão me acontecer lá na frente, aí Deus não é legal. Nós estamos vivendo uma geração de cristãos fracassados. Por quê? Porque nós estamos perdendo a principal essência de Deus como nosso sustentador, de um Deus que entra nas nossas vidas e preenche, nos dá a verdadeira paz, baseado simplesmente num Deus naquilo que pode dar, como uma máquina de doces e salgados, que eu vou lá, coloco a minha moeda e digo, Deus, eu quero isso, isso e isso. Me dá. E se não me dá, eu fico bravo com a máquina, eu fico bravo com Deus. Deus, por que te esqueceu de mim e por aí afora? Então, cuidado, irmãos. Existem muitos textos bíblicos que são para épocas, para povo e para momentos específicos. E o principal, tenha Deus como Senhor e Salvador da sua vida e adore-o por aquilo que Ele é. Ele é tão bom que Ele nos coroou com um monte de coisas que nós não merecíamos, mas adoremos a Ele pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar materialmente. Não esqueça, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Muitas vezes uma palavra é capaz de mudar uma vida. Todos os dias, às 18 horas, nós temos um vídeo novo aqui no canal Cova dos Leões. Que Deus te abençoe grandemente.